Senhor, pelo qual ele foi enviado, pelo qual, Senhor, ele saiu do céu, se fez carne, habitou entre nós e hoje, Senhor, é viva em nós. Obrigado, Senhor, pela vida da igreja, obrigado pelos irmãos, obrigado, Senhor, por cada visitante, supra as famílias, acampa os teus anjos ao redor de cada casa, de cada família, levando proteção, cuidado, amor, levando, Senhor, união e reconciliação. Que a tua paz enche o nosso coração, que a tua presença nos faça, Senhor, caminhar, Senhor, como encontrando o Senhor dia a dia. Nós te amamos, Senhor. Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, nós agradecemos ao Senhor pela a palavra que tem chegado a nós todos os dias. E temos sido encorajados a aproveitar cada momento e não permitir que essa palavra passe despercebida por nós. Nós tivemos uma reunião final de semana passada ali em Belo Horizonte e foi tocado ainda na importância de nós, além da imersão que chega a nós diariamente, nós de valorizarmos o alimento diário, porque senão nós nos esquecemos dessa porção que tem nos chegado a nós, né? Que tem sido oferecida a nós todos os dias, e acabamos que perdemos ainda esse desfrute. Então, a imersão conciliada com o alimento diário, conciliada com a leitura da Bíblia, irmãos, irá nos completar, irá nos fazer, irmãos, vencedores. Então, que você possa valorizar cada palavra, cada porção, cada falar que chega a nós todos os dias, porque Deus, Ele é misericordioso e Ele nos ama e Ele deseja que nós tenhamos uma vida de comunhão com Ele. Quando os discípulos estavam com o Senhor nessa terra, Jesus, sim, Ele estava fisicamente aqui. Mas se algum daqueles que viveram naquela época quisessem ter com ele ou estar com ele, precisariam ir onde ele estava. Se locomover de cidade em cidade, caminhar longas distâncias para poder ouvi-lo e para poder tocá-lo. Mas graças ao Senhor, João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, fala que no princípio era a palavra, com Deus, e a palavra era Deus. Mas no versículo 14 fala o seguinte: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Naquele momento, ele ainda era o unigênito. Após a sua morte e ressurreição, o Senhor se tornou o primogênito. E essa palavra que antes era encarnada na pessoa de Jesus estava limitada ao tempo e ao espaço. Depois da sua morte e ressurreição, essa palavra ela se tornou acessível a todos nós. Porque o Espírito hoje ele opera em toda a terra. Então, irmãos, não abre mão da sua porção, do seu desfrute, não abra mão do seu direito de primogenitura, como foi com Jacó e Esaú. Esaú, por não valorizar aquilo que era de direito dele, acabou perdendo. Então, valorize a palavra, valorize o desfrute, valorize cada porção, a leitura do alimento diário. Compartilhe com outras pessoas aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração também é importante. Não retenha a água. Nós temos visto na mensagem de Brasília, que está sendo falada em Brasília, foi falada ontem, em comunhões, está sendo falada hoje, será falada amanhã. Nós temos visto, irmãos, que a palavra como água, ela precisa ser como um rio, um ribeiro, um manancial que flui e que corre. E não ficar armazenada somente em nós.
O Senhor Jesus ali em Mateus capítulo 4, em João capítulo 4, quando ele encontrou com aquela mulher samaritana, e aquela mulher entendeu quem ele era, ele falou o seguinte, que do seu interior fluirão rios de água viva. Essa água é viva e ela é poderosa para salvar a nossa vida, para salvar a nossa alma, para salvar a nossa mente, a nossa vontade e a nossa emoção. Então, essa semana, a semana 3 do Alimento Diário, falou sobre a circuncisão e a promessa de um filho a Sara. Nós temos aprendido todos os dias com a experiência de Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. Sim, irmãos, Abraão ele se tornou o pai da fé. Mas Abraão não começou com a mesma fé que ele terminou a sua carreira. Nós sabemos muito bem, você sabe da história de Gênesis capítulo 12, quando Deus aparece para ele e chama ele. Gênesis capítulo 12, versículo 1 fala o seguinte, Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Então, irmãos, Deus aparece para Abraão. Abraão nunca tinha ouvido a voz de Deus. Abraão não sabia quem era Deus. Abraão vivia em meio de uma terra, de um povo totalmente corrompido e afastado de Deus. E de repente, irmãos, ele ouve uma voz. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que você ainda não sabe, mas lá na frente eu vou te mostrar. Já pensou você numa situação dessa? Como que seria a nossa obediência? Como que seria a nossa reação, não é verdade? Porque já conhecendo Deus por meio da palavra, às vezes nós temos resistência. E já pensou se você nunca tivesse ouvido essa voz de Deus, nunca tinha ouvido sobre Deus, e do nada Deus aparece e fala, sai da sua casa, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei futuro, ou seja, você ainda não sabe. E ainda fala com ele mais, de ti farei uma grande nação. Irmãos, Abraão já estava velho, idoso. E para completar o pacote, a sua esposa Sara era estéril, idosa. Talvez ele tenha olhado e falado, deve estar falando com outro, né? Porque comigo não tem nenhuma chance disso acontecer. Mas em Atos capítulo 7, versículo 2, quando Estevão fala a respeito desta passagem, Estevão fala que Deus o chamou, ele estava ainda em Ur dos Caldeus. E Deus aparece para ele e promete a ele uma descendência e uma terra. Ele era velho, não tinha força para lutar. Como que ele iria conquistar uma terra? A Sara era estéril e ele idoso. Como que teria uma descendência, irmãos? Completamente contrário à compreensão humana e à lógica humana. Por isso que Deus trabalha não na lógica humana, mas na lógica dele. Se eu não me engano, Jeremias fala, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os pensamentos do Senhor estão muito acima dos nossos e nós não compreendemos aquilo que passa na mente do Senhor. E é impossível nós tentarmos sondar o que passa na mente do Senhor. Nós só conseguiremos tocar, irmãos, naquilo que é verdadeiro e aquilo que está no coração de Deus, se nós vivermos em espírito. Então, Deus chama Abraão, Deus promete para Abraão, Deus fala para Abraão, olha, eu vou te dar uma terra, vou te dar uma parentela. Aí o versículo 7 fala o seguinte ainda, de Gênesis 12, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência esta terra. Piorou ainda, né? Não tem nem descendência,
quanto mais ter a terra que a descendência iria possuir. Então, irmãos, era tudo contrário, era tudo na contramão da lógica humana. E como nós dissemos, Deus ele não age na nossa lógica e na nossa compreensão. Aí chega no capítulo 15, versículo 1, fala o seguinte. Não, ainda no capítulo 13 de Gênesis, versículo 14, ainda sobre a promessa da terra, Deus disse a Abraão, Gênesis 13, 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Cada passo que nós damos em nome da missão que Deus nos deu, nós estamos edificando ali um altar ao Senhor. Nós estamos testificando que aquela terra é do Senhor. Nós primeiro testificamos que a nossa casa é do Senhor, que a nossa família é do Senhor, que a nossa parentela é do Senhor. Depois nós testificamos que a terra é do Senhor. Irmãos, toda iniciativa de percorrer a terra, de cumprir essa promessa, tem por finalidade levantar um altar ao Senhor, testificando que ali há um dono, ali há um possuidor, ali há um Senhor que governa e domina. Mas ainda, Abraão ouvindo tudo isso e olhando ao redor e não vendo nada. É fácil nós acreditarmos na palavra de Deus quando nós vemos algo acontecendo. Aí eu acredito. Por que que aquelas pessoas que tanto seguiam o Senhor creram tão plenamente nele? Se você ler a Bíblia depois, a maioria deles creram após algo acontecer, após um milagre, após algo extraordinário acontecer. Mas Romanos capítulo 10 nos fala que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ou a palavra de Cristo, ou a pregação. É a palavra, a fé que é gerada, que foi gerada em Abraão, gerou-se nele quando ele estava em Ur dos Caldeus, e quando Deus fala com ele, a fé é gerada nele, e essa fé que Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Pode ler aí, por favor. A tradução é a nova versão internacional de 2023. Quando eu anotei na minha Bíblia aqui, ela fala desse versículo da seguinte forma: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. A fé é a certeza do que se espera e a confiança do que se não vê. Paulo ainda em 2 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 5, versículo 7, fala que nós andamos por fé, não pelo que vemos. Então, irmãos, voltando para Gênesis capítulo 15, tudo isso que Deus falou com Abraão se tornaria realidade se Abraão aplicasse a fé.
E Abraão, de início, você sabe muito bem que Abraão era homem como nós, falho, sujeito a falha, sujeito à queda. Todos nós somos falhos, irmãos. Não tem ninguém perfeito aqui, não tem nenhum super-homem, não tem ninguém acima dos demais. Somos humanos. Então essa fé que Abraão, que foi gerada em Abraão, levou ele a dar um pontapé inicial. Levou ele a sair da terra. Claro, ele levou o seu pai e levou o seu sobrinho Ló. Deus tinha falado para deixar a sua casa. Então, ele tinha fé? Tinha, mas não era uma fé crescida. E algo que nós precisamos entender é o seguinte: quando eu e você cremos no Senhor pela fé, cremos, ouvimos a palavra e acreditamos, não somente acreditar que Ele existiu, mas recebê-lo como Senhor da minha vida, da sua vida, nos é dada uma porção de fé igual. Mas no desenvolver da nossa vida, a minha fé e a sua fé pode tanto crescer quanto diminuir ou ficar do mesmo tamanho. Aí já depende do desenvolvimento da nossa fé. Paulo fala aos Filipenses que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então é um desenvolver. Abraão ouvia a voz de Deus e obedecia. Deus falava novamente e a fé de Abraão crescia. A nossa fé cresce mediante a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Por isso que é tão importante você receber a palavra de Deus crendo que ela provém de Deus. Então Abraão chega no capítulo 15, Deus falou tanto: Abraão, eu vou te dar uma descendência. É aquele pai, às vezes, que promete alguma coisa para o filho, não dá e o filho sempre lembra. Quer ver? Promete alguma coisa para uma criança para você ver. Se você não dá, se você não tem condição de dar, não prometa, porque se você prometer, você vai ter que dar, porque você vai ser cobrado, não é isso? Não é nem cobrado, é lembrado. Uma palavra mais adequada, você será lembrado daquela promessa. Então Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, ele no versículo 1 fala o seguinte: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Não temas. O medo é um dos maiores inimigos da fé. Onde a fé, onde não tem uma fé sólida, irmãos, o medo entra e toma conta. Onde tem uma fé solidificada, o medo não acha espaço. E a maior arma de ataques que nós temos sofridos muitas vezes na nossa vida é o medo. O inimigo nos escraviza por medo. Todos nós temos algum tipo de medo. Todos nós. Então, quando Deus fala com Abraão, Abraão, não temas. Se Deus falou não temas, é porque Abraão, em algum momento, ele temeu. Porque Deus não iria falar algo que não estivesse acontecendo, né, Ravi? Se Deus falou não temos, é porque Deus viu que Abraão tinha, em algum momento, ele tinha balançado ou tinha ficado com medo. E Deus lembra ele: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e o teu galardão será futuro, ainda não foi, ainda não é, será sobremodo grande. Versículo 2: respondeu Abraão: Senhor Deus. Aí Abraão lembra Deus da promessa. Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? Ou seja, Deus, o Senhor não está se lembrando da promessa que o Senhor me fez um dia. Porque eu estou olhando e não tem acontecido nada. Às vezes na nossa vida nós estamos como Abraão, não é verdade? Nós olhamos para um lado e não tem acontecido nada. Olhamos para o outro e não tem acontecido nada. Aí nós nos desesperamos. Deus, onde o Senhor está? Onde que está Deus? Em uma situação em que nada ainda aconteceu. Deus, ele continua no trono. Como João capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1 e 2 fala. Que há um trono e no trono alguém sentado. E Deus não se esquece das promessas. Mas Abraão lembra. Deus, o senhor está lembrado daquela promessa que o senhor me fez? É igual o filho lembrando o pai, né? Pai, está lembrado daquela promessa que o senhor me fez? Você esqueceu, eu não esqueci. Então Abraão lembra: Deus,
que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Ele tinha um servo, e ele falou, então vai ser esse servo o meu herdeiro? Aí o versículo 3, disse mais a Abrão, a mim não me concedeste descendência. De novo, a mim não cumpriu a tua promessa, ou a tua palavra. Não é verdade? Aí Abraão, mais ou menos apavorado aqui, e ele falou de novo, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. No versículo 2, há uma interrogação. No versículo 3, não. Já é uma afirmação. Abraão já afirma, pelo andar da carruagem, nada aconteceu, e eu estou vendo que o meu escravo, o meu servo, será o meu herdeiro, porque filho até agora nada. Você sabe qual é o maior teste para o homem hoje? Chama-se o tempo. Chama-se a espera. Porque hoje nós vivemos num mundo em que cada dia as pessoas andam mais ansiosas, as pessoas não sabem esperar. As pessoas não têm paciência para esperar. As pessoas, tudo precisa ser para ontem. Então, neste momento, Deus coloca já Abraão à prova. Abraão, você não está sabendo esperar. E quando nós não sabemos esperar, o resultado é o que aconteceu com Abraão mais para frente. Ele acaba tomando a sua iniciativa própria e o resultado é que acontece algo que não era a vontade de Deus. Então, o maior teste seu e o meu, sabe qual é? É o tempo. É saber esperar, é ter confiança e paciência no Senhor de que tudo está no controle, tudo está debaixo das mãos poderosas do Senhor. Quando nós nos encontramos diante de uma situação em que nós não temos nenhum controle, nós nos desesperamos. Quando em determinado momento as coisas estão ainda no nosso controle, nós ainda temos uma certa confiança e nós ainda descansamos. Mas quando foge da nossa mão, do nosso controle, e nós vemos que ali tudo que você fizer não surtirá nenhum efeito, ou seja, está na mão de Deus. Aí nós somos testados. E Abraão foi testado aqui. E ele afirma que o Damasceno, ou que o servo será o seu herdeiro. O versículo 4 fala o seguinte: a isto respondeu logo o Senhor. Então respondeu logo. Deus não deixou para amanhã, para depois de amanhã. Deus respondeu logo. E porque ele sabia que Abraão já estava ali naquela agonia. E Deus nos ama. E Deus, ele age no momento certo. Respondeu o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Abraão já tinha saído com Ló, que era parente de Abraão, era sobrinho dele. Abraão já tinha estado também com seu servo, o Eliezer, que também ele cogitou ser esse o herdeiro. Aí no GF de quarta-feira, a gente abra João capítulo 1. Tem um versículo que ele está totalmente ligado a essa porção de Gênesis 15. Evangelho de João, versículo 10 fala o seguinte, João 1,10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqui falando dos judeus. O Senhor veio primeiramente para os judeus. Os judeus não o receberam. Então, aí nós entramos no versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Crer aqui não é só acreditar na existência de Jesus. Crer aqui é receber Jesus para dentro do seu coração. Isso é crer no significado original.
mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Versículo 13. Abraão precisava crer somente que Deus faria o resto. Não vamos falar o resto, que senão fica muito ruim. Abraão precisaria crer que Deus faria tudo. Essa aplicação traz mais peso. E o versículo 13 fala: aos quais não nasceram os filhos de Deus não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de... Então, o que é de Deus nasce de quem? De Deus. Então, se você olhar a experiência de Abraão, Abraão pergunta por duas vezes: o meu herdeiro será o servo, o meu servo, o Eliezer? Aí, se você ler esse versículo 13 de João 1, fala o seguinte: os quais não nasceram do sangue. Então, não nasceria do sangue de Abraão. Então, o descendente de Abraão não seria do sangue, ou seja, uma parentela de Abraão. Quem que era parente de Abraão? Quem que era sobrinho de Abraão? Ló. Talvez Abraão poderia em algum momento ter cogitado que Ló seria a sua descendência, porque era parente. Então Deus fala: não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Quem que nasceu da vontade da carne de Abraão? Ismael. Deus falou: não é esse, porque Ismael nasceu na sua capacidade natural de gerar. Não nasceram da carne, nem da vontade do homem. Quem que estava na vontade de Abraão para ser um herdeiro? O servo, o Damasceno, Eliezer, tanto que ele afirma: o meu servo será o meu descendente. Então não nasceu da vontade do homem, não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceu de quem? De Deus. Então, irmãos, era isso que Deus queria mostrar para Abraão. Não depende da sua vontade própria ou da sua capacidade própria. Quem vai fazer um idoso e uma estéril, idosa, produzir um filho não é vocês, ou seja, é a minha mão. Então, irmãos, é a mão de Deus que faz as coisas existirem. Romanos fala que tudo foi feito por meio dele e para ele. Tudo veio existir por meio dele. Cristo é o centro de todas as coisas. Então, quando chega no capítulo 15 de Gênesis, né? Aí ele fala sobre isso. Versículo 4: e respondeu logo o Senhor, Gênesis 15, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Tá certo, ele pensou: precisa ser gerado de mim, então só de mim, não é isso? Então Ismael vai contar depois para frente como aquele gerado dele, mas não foi. Aí o versículo 5: então conduziu-o até fora e diz... Irmãos, Deus sempre vai usar algumas situações para testar a nossa fé. Sabe como a sua fé é testada e a minha? Nas circunstâncias, nas situações. Deus chama Abraão para fora, certamente essa visão ele recebeu dentro de uma das suas tendas, que aqui fala que ele estava nos carvalhais de Manre, armando a sua tenda. Então Deus leva-o para fora. Ele lembra que Deus já estava trabalhando e ensinando a Abraão o que é ter uma fé verdadeira. Deus leva para fora e Deus fala o seguinte: conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para... Ele creu no Senhor. E isso foi lhe imputado o quê? Como justiça. Mas lembra que
que nós lemos em Hebreus 11, que a fé não está baseada naquilo que você vê. Presta atenção em algo aqui. Quando Deus chama Abraão para fora, e Deus fala quantas estrelas, Abraão precisaria ver as estrelas. Algo visível, para que a minha mente entenda do que Deus está falando e acredite naquilo que Deus está falando, certo? Mas e se eu te falar que quando Deus o chama para fora da tenda, não era noite e sim dia? E onde que você acha estrela no céu de dia? Porque se ele vê, ele creria em algo que ele estivesse vendo, e não na palavra de Deus que estava falando. Então Deus leva Abraão para fora da tenda, não era de noite, era de dia. Aí Deus fala, olha para o céu, ele olha, um céu, um sol, e Deus fala, quantas estrelas, Abraão? Cadê as estrelas? Mas ele creu, então ele não creu naquilo que ele viu, ele creu naquilo que Deus falou. Quer ver por que era dia? Se você continuar lendo, fala o seguinte, olha. Disse-lhe, versículo 7, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu para oferecer em holocausto, pelo meio, e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte às outras, e não partiu as aves. Você sabe do significado disso aqui, que refere-se à morte e à ressurreição do Senhor. Mas o versículo 11, aves de rapina desciam. Aves de rapina não voam à noite. Aves de rapina voam de dia. Desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxortava. Versículo 12, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre ele. Então, ao pôr do sol, não é o nascer do sol. Se Deus tivesse mostrado a noite, seria o nascer do sol. Mas como Deus mostrou o céu de dia, era o pôr do sol. Então não tinha estrela física. Ele não olhou e viu, realmente, deixa eu contar agora, quantos serão as minhas descendências? 1, 2, 3, que antigamente falava-se que não podia contar estrela, nem apontar o dedo para elas, né? Então, Abraão ali não tinha estrela para ele contar. Então, por que o versículo 6 fala que ele creu no Senhor? Porque era único e exclusivamente naquilo que Deus havia falado. Entendeu? Aí a fé de Abraão já estava sendo trabalhada. Às vezes Deus vai nos colocar em alguma situação que nós não estamos vendo nada acontecer, mas porque Ele falou algo, nós precisamos crer naquilo que Ele falou. E ter fé, irmãos, diferente do que muitos pensam, ter fé não é ter fé naquilo que você acredita, é ter fé naquilo que Deus fala. Por exemplo, já vimos isso no Alimento Diário, em mensagens, né? A pessoa está aí no tratamento médico, tomando uma certa medicação, fazendo. Aí do nada ela vira e fala assim: eu vou parar com esse tratamento, eu vou parar com esses remédios porque eu tenho fé que Deus vai me curar. Deus falou para você parar ou você está parando por você mesmo? Se tiver por você mesmo, é um perigo. Deus não falou para parar. Agora, se Deus falar, é diferente. Agora, se eu paro por conta própria, o que eu acho e penso, não é a fé que vai estar atuando, e sim a minha confissão positiva. Então, irmãos, é muito complexo essa questão de fé. A fé, ela é baseada na palavra de Deus. Se Deus falou, pode crer que vai acontecer. Se Deus prometeu, não tenha dúvida, vai acontecer. Ó Senhor Jesus. Aí, versículo 16, sabemos da história, não é isso? Aí existe algo, irmãos, que é contrário à fé, que é a confiança em você e em mim mesmo. Abraão ainda creu, mas ainda a fé dele não estava tão pronta para ele falar, não, Deus vai fazer um milagre aqui. Mas Abraão agiu, não é isso? Abraão agiu
e ali Sara também, que era estéril, você sabe do resultado aqui. Abraão teve um filho, e esse filho não era o filho que Deus havia prometido. Então, no versículo 15 de Gênesis 16, fala o seguinte: Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. 86 anos. Quando nasceu, não era Ismael que Deus já tinha falado com ele. Você sabe da história, por causa do tempo, não vamos ler o capítulo 16. Mas não era Ismael. Sabe, todo o conflito no Oriente Médio, tudo que tem acontecido, é resultado disso aqui. É resultado disso. São uma batalha que é travada até hoje entre Isaac e Ismael. Entre Isaac e Ismael. Então, aí eu falo, aí era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz. Capítulo 17, versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: 99 menos 86, 13 anos. Por causa de uma atitude, não fala que Deus se afastou. Fala que Deus se calou. 13 anos, aquele que estava acostumado a ouvir a voz de Deus, já não mais ouvia. Falamos no GF quarta-feira também. Sabe aquela mensagem que você precisa de uma resposta rápida? E você envia para alguém? E você vê que a pessoa visualizou, mas não responde? Aí no outro dia você manda outra. A pessoa visualiza, dá os 2 pontinhos azuis ali, embora alguns não usam isso, né? Tem oculto. Mas você vê que os 2 pontinhos do WhatsApp estão azuis. A pessoa viu, mas não respondeu. E aplicando, foi assim por 13 anos. Abraão falando, entre aspas, irmãos, enviando mensagens após mensagens no WhatsApp celestial. Estou aplicando, tá? E vendo que Deus visualiza, mas não fala nada. Que angústia. Que angústia, né? Por isso que nós precisamos aproveitar o tempo que se chama hoje. Mateus fala que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Abraão buscava, mas por 13 anos Deus se calou. Pensa numa agonia de alguém que tinha, repito, acostumado a ter aquela comunhão, a ouvir o falar de Deus, a ouvir ali a voz de Deus, mas por uma atitude precipitada, Deus se cala. Mas aleluia que Deus não desiste de nós e nunca irá desistir de nós. Deus nos ama. E no versículo, ainda continuando, o versículo 1 fala: Deus apareceu, né? Tinha 99 anos, e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O que Deus falou com Abraão? Abraão, eu sou o Deus. O que é todo-poderoso? É que tudo pode. Talvez Deus estava lembrando a Abraão: Abraão, você andou se esquecendo disso. Você agiu por conta própria, não crendo que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sabe, irmãos, é tão difícil. Como eu disse, você está diante de situações que fogem ao seu controle e você continuar crendo no Deus Todo-Poderoso. Sabe? Mas aí Deus lembra Abraão: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Essa palavra perfeito não é uma pessoa perfeita, que não tem falha, que não tem erro, que não tem dificuldade. Perfeito aqui no hebraico é tamim, que é completo, é inteiro. Lembra quando Paulo escreve a 1 Tessalonicenses 5, 23? E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados perfeitos, que é íntegro. Íntegros e irrepreensíveis no dia da volta do Senhor. Deus estava lembrando a Abraão aqui o que ele falou com o testemunho que ele deu de Noé. Gênesis 6, rapidinho comigo.
Gênesis 6, olha só, o mesmo significado. Versículo 8, Gênesis 6, 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Versículo 9. Eis a história de Noé. Qual que era a história e o legado que Noé deixou? Noé era homem justo e íntegro. É o mesmo significado de ser perfeito. Anda na minha presença e ser. Então, essa perfeição ou ser completo viria por Noé ou Abrão andar na presença de Deus. Na presença da palavra, somente a palavra nos completa. Somente a palavra nos faz íntegros. Aí é que fala o seguinte, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com... Por isso que Deus falou, anda na minha presença e ser perfeito como Noé foi lá atrás. Aí você volta ao versículo 24 de Gênesis 5, fala de Enoque. Andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Quando Deus encontra alguém que o ama, que realmente tem um coração para ele, irmãos, Deus valoriza tanto isso. Enoque andou tanto com Deus, Noé andou com Deus, mas Enoque andou tanto com Deus que ele foi arrebatado, ele foi trasladado. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Como que Deus valoriza quem anda com ele e quem anda na sua palavra, em obediência à sua palavra. Então, vai comigo rapidinho para Gênesis 17. Então, irmãos, chega no versículo 17, Abraão gera Ismael e Deus falou, não, eu vou ter que agora fazer algo para você lembrar da sua falha, do seu deslize, e para que você não se esqueça mais disso. Aí o capítulo 17, versículo 9 fala, disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e nós. Se você olhar na Bíblia, existem 3 alianças que Deus fez com o homem. A primeira aliança foi após o dilúvio, que Deus prometeu para Noé que não mais destruiria a terra com águas. E Deus falou, eu vou estabelecer no céu um arco. E todas as vezes que você olhar, que é o arco-íris hoje, todas as vezes que você olhar, você vai lembrar da minha promessa que eu não mais destruirei a terra com águas. Mas isso não coube nada a Noé. Essa primeira aliança não coube a Noé nenhuma atitude. Era só Deus. Deus falou, eu prometo e eu cumpro. Eu não vou mais destruir a terra. A terceira aliança, qual que é a aliança do Novo Testamento? Jesus ali, antes de ser entregue, partindo ali celebrando a última Páscoa e dando início à primeira ceia. Jesus ali olhando, partiu o pão, esse é o meu corpo, e o cálice, tomando o cálice, disse, este é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Essa aliança também não coube a nós nada. Somente crer. Quando você creu, você toma posse dessa aliança do Novo Testamento, que é a morte e ressurreição do Senhor. Mas a aliança feita com Abraão precisou da contrapartida do homem. Por isso que ele falou, essa aliança entre mim e você, ou seja, eu faço a minha parte. Quem aqui já ouviu aquele ditado? Faça a sua parte e Deus faz a dele. Não tem isso na Bíblia, mas pode ser aplicado aqui. Deus falou a Abraão, eu vou te dar descendência, mas para eu te dar descendência, você tem que andar na minha presença. Tem coisas, irmãos, que não cabe só a Deus, cabe também a nós. A salvação da nossa alma é uma delas. Não depende somente da vontade de Deus, mas eu preciso também buscar o que, como Pedro fala no capítulo 1,
Fala o seguinte, 1 Pedro, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, irmãos, Deus aqui institui essa circuncisão, mas para concluir aqui agora, que era a circuncidar todo filho macho de 8 anos, todo homem de 8 anos, seria circuncidado. Jesus Cristo foi circuncidado. Lembra quando os pais levaram ao templo para cumprir os desígnios da lei e lá encontrou Simeão? Então Jesus também foi circuncidado, cumprindo aquilo que a lei determinava. E muitos falam que Jesus não cumpriu a lei, cumpriu ela na risca e elevou ela aí. Então, irmãos, no Novo Testamento, para nós concluirmos aqui, ainda Deuteronômio capítulo 30, rapidinho comigo, Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. No Antigo Testamento, Deus já estava falando sobre isso, a realidade da circuncisão. Deuteronômio 36, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. E o coração da tua, lembra que Deus está preocupado não só com nós próprios, com nós mesmos, mas está preocupado com a nossa descendência. Maravilha isso, né? Deus está preocupado com a nossa descendência. E a tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Agora nós lemos, mas vamos mais novamente ver Romanos capítulo 2, versículo 29. Romanos 2, o que fala aqui? Romanos 2, 29. Nós lemos no começo, fala o seguinte: porém, judeu é aquele que o é interiormente. Irmãos, tudo provém do nosso coração. Não é o exterior que dita quem é uma pessoa, mas aquilo que ela tem no seu coração. Mas, porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Gálatas 6, 15. Fala o seguinte: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Colossenses, um pouquinho para frente, capítulo 3, versículo 8. Colossenses 3, 8. Fala o seguinte: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Despojar é você deixar de lado, é como você tirar uma roupa velha. Tira essa roupa, deixa de lado. Despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. O que Deus estava falando para Abraão? Abraão, você tem um velho homem que é forte, mas a partir do momento em que você se circuncidar, você vai cortar a carne que onde está a sua força. Então, irmãos, Deus vai tratar, sabe em que área da nossa vida que Deus vai tratar? Naquela área que nós somos fortes. Alguém falou uma vez que o fim do homem é o início de Deus. O fim da força do homem é o início do poder de Deus. Enquanto nós somos fortes, enquanto nós achamos que nós somos capazes, o poder de Deus ainda é limitado. Então Deus queria anular isso em Abraão concernente à circuncisão. Mas hoje não é circuncidar fisicamente, hoje não é nada mais físico. Hoje é, irmãos, o coração. É o que o seu coração, é o que está no seu coração que vale, que dita quem é você e quem sou eu. Tem pessoas que têm uma aparência boa, mas o coração não é bom. Não é isso? Tem maldade. Aqui falou ira, maldade, maledicência. Aí o versículo 10 fala: e vos revestistes de novo homem. Ou seja, uma vez que despojou do velho, daquela velha natureza que somente Deus é capaz de transformar, você já se reveste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. O
que vale, irmãos, é a Cristo. Não é se eu sou Bárbaro Cita, não é se eu sou da família A, B, C, não é o que eu fiz no meu passado, o que conta é o que nós somos hoje, é o que nós temos hoje em nós, que é Cristo. Isso que Deus olha. Aí o versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Você é amado. Fala para o irmão que está do seu lado, você é amado. Amado de Deus ainda. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Não é suportar, que não é tolerar. Mas agora eu estou suportando o Caliane. Ela é minha irmã, vou conviver, eu sou obrigado a suportar. Suportar não é tolerar. E suportar, irmãos, é dar suporte, é dar o ombro. Isso é suportar, é dar o ombro. É apoiar ali, é ombrear um com o outro. Isso é suportar. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo. E nessa noite eu oro para que a paz de Cristo ganhe o nosso coração. E tome a nossa vida, tome o nosso ser. Porque hoje nós vivemos em um mundo atribulado. E que muitas coisas vêm para tirar essa paz. Mas essa paz só Cristo é capaz de dar. E a paz de Cristo, e a paz, seja a paz de Cristo o árbitro de vosso coração. A qual também fostes chamados em um só corpo e sedes agradecidos. A verdadeira transformação, ela se dá. E o último versículo para nós concluirmos, abra comigo Efésios capítulo 5. Como que eu consigo ser transformado? Ou como que Deus consegue me transformar? Não é eu falar, não, agora eu vou parar de fazer isso ou aquilo. É um processo que somente Deus é capaz de fazer. Ninguém muda o outro. Às vezes, os maiores conflitos que há entre familiares, entre casais, é porque um tenta mudar o outro. Ninguém é capaz de mudar o outro. Somente Deus é capaz de nos mudar, porque Ele nos criou. Aí, Efésios capítulo 5, versículo 26 fala, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. É a palavra de Deus que nos transforma. É a palavra de Deus que nos santifica. E é a palavra de Deus que faz todas as coisas se concretizarem. E o versículo 27 fala, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Somente a palavra de Deus é capaz de nos transformar. Por isso que nós começamos falando sobre a importância de desfrutar e ter contato com a palavra de Deus diariamente. Amém? Ainda por uns 10 minutinhos, em pequenos grupos, vamos compartilhar um pouco e depois nós iremos para o término, para o encerramento.